Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra. Looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Bom dia! Estamos começando a primeira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira, hoje dia 12 de maio de 2025. Temperatura caiu, né? Que friozinho aí no fim de semana, no domingo, Dia das Mães, também na madrugada desta segunda-feira. Aqui dentro do estúdio está uma temperatura agradável, mas lá fora está frio. Então, se você vai sair de casa ainda, se agasalhe bem, proteja bem a criançada, porque o friozinho aí da madrugada ainda continua nesta manhã e a tendência é que seja assim daqui para frente, até porque as temperaturas mais amenas já estão em vigor. O Jornal Todo Dia, primeira edição, está só começando. Eu quero a sua participação através do nosso WhatsApp, DDD 19 34712700. É o número que você manda a sua demanda, né? Tem algum problema aí no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Mande pra gente nesse WhatsApp 34712700. Participe conosco, nos ajude a fazer a programação da TV Todo Dia, do portal, das nossas redes sociais também. A gente começa falando sobre aquela confusão lá em Piracicaba, hein? Que coisa, o show do MC Rian aconteceu no estádio Barão da Serra Negra e do nada o rapaz resolveu pegar a sua Lamborghini e dar cavalos de pau, manobras arriscadíssimas no gramado do estádio Barão da Serra Negra, que é um estádio municipal e utilizado pelo 15 de Piracicaba. A questão tomou proporções gigantescas, ele acabou sendo detido, ficou um tempo preso, ou seja, uma confusão danada. A gente acompanha os detalhes agora na matéria que foi feita pelo repórter João Victor Viana. O cantor MC Rian SP foi preso na madrugada de sábado em Piracicaba após realizar manobras conhecidas como cavalo de pau com um carro esportivo de luxo no gramado do estádio Barão da Serra Negra. O artista estava na cidade para se apresentar em um evento realizado na noite de sexta-feira no próprio estádio. Vídeos registraram o momento em que MC Rian executa as manobras com o carro esportivo adesivado com o símbolo do Corinthians e o rosto de MC Kevin, outro cantor e amigo de Rian, falecido no ano de 2021. A organização do evento
afirmou que as manobras danificaram o gramado do estádio. O cantor foi encaminhado à Delegacia Seccional de Piracicaba. Antes de chegar, assim que ele ingressou no estádio, com a autorização da Silveira, da Autopine, né? Ele, antes de estacionar, acabou realizando manobras arriscadas, cavalos de pau, e essas manobras acarretou em danos significativos em parte do gramado. Além disso, foi constatado que ele não possuía habilitação para dirigir veículo automotor. E, por fim, também foi constatado que ele expôs ao risco diversas pessoas que estavam no evento. Segundo as informações colhidas até o momento, parece 3.000 pessoas participavam do espetáculo, e no momento que ele realizava as manobras, existia um risco real do veículo acabar ultrapassando uma barreira simples que tinha separado essa parte do gramado. Pelas redes sociais, o cantor declarou que a ação ocorreu antes do show e que o contratante teria acionado a polícia após o término da apresentação. Rian também afirmou que o responsável pelo evento pediu R$70 mil como compensação pelos danos causados ao gramado. Vou fazer o show, certo? Cheguei no show, tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim e tal, e eu tô aqui, certo? Dentro da delegacia aqui. E vou prestar meus depoimentos aqui, certo, rapaziada? Só pra vocês não verem qualquer outro tipo de notícia fake. Primeiro ele veio numa ideia de eu mandar R$1 milhão pra ele. Pá, aí falamos, não é impossível isso, tá doido? Aí depois ele, não, então deixa só 250 que eu te libero. Falei, mano, não tem esse dinheiro pra agora. Aí ele pegou e falou assim, não, então faz o seguinte, me manda... Aí morreu em 70, né, Nenê? Pediu 70 pra nós. Falei, mano, é isso mesmo, pra nós evitar burburinho, evitar loucura, vamos pagar os 70 pra ele. O contratante esperou eu subir no palco pra fazer o show, pra depois chamar a polícia pra mim. Não entendi o porquê que ele fez isso. Entendeu? Sendo que ele tá com meu dinheiro na conta dele, porque eu dei um cavalinho de pau na grama dele lá, ele pediu 70 mil pra nós. Certo, rapaziada? Foi mandado 20 mil, e por causa que o Pix excedeu o horário, ele queria mais 50, não tinha, por causa que o Pix excedeu o horário, e ele quis trazer nós pra polícia aqui. A polícia foi lá, entendeu? E trouxe nós aqui pra delegacia aqui na madrugada. Só pra vocês não verem nenhum tipo de fofoca que seja mentira sobre a minha pessoa, entendeu, rapaziada? Fui conduzido por causa que eu dei um cavalinho de pau numa área que não tinha ninguém, entendeu? Uma área externa, uma área grande, entendeu, rapaziada? Não tinha ninguém, não oferecia risco para absolutamente ninguém. O caso foi registrado como dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outras pessoas na Delegacia Seccional de Piracicaba. O carro estava em dia e foi liberado. O veículo, como não houve nenhum indício de prática da infração penal em diz respeito ao veículo em si, ele foi entregue para um familiar habilitado e foi devolvido após a realização da perícia. Em depoimento, Rian informou que ao chegar ao local do evento, seguiu a comitiva de outros funcionários e artistas e não percebeu que se tratava de um estádio de futebol. Segundo ele, acreditava que o gramado era uma área destinada ao estacionamento. Ainda durante a tarde de sábado, MC Rian SP foi liberado após pagar fiança de R$1 milhão. Na saída da delegacia em Piracicaba, o artista ainda atendeu alguns fãs que estavam esperando para ver o cantor e conseguir tirar uma foto. A justiça decretou prisão preventiva, mas concedeu liberdade provisória mediante o pagamento da fiança. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Cara, que absurdo, que absurdo. Ele alegou que não sabia que estava em um estádio de futebol. Que coisa, que justificativa maluca, né? Para que tem arquibancada ali, né? Não é um estádio de futebol, para que tem arquibancada? Para que tem trave nos gols, né? Para que está escrito na fachada Estádio Barão da Serra Negra? Talvez é por estar, né? Que absurdo realmente, né? E ele acabou conseguindo, né? Defesa do cantor, conseguiu uma liminar para não pagar essa fiança. Então essa fiança de R$1 milhão, ela não foi paga porque a justiça conseguiu uma liminar, e essa liminar aí agora vai ser, o mérito vai ser julgado. E a defesa alega que o prejuízo foi de aproximadamente ali R$300 mil, né? E não um prejuízo maior, que seria com o pagamento da fiança, mas claro, ainda vai ter desdobramento esse caso aí do MC Rian SP, né? Tinha esquecido do SP na frente do MC Rian. A gente vai acompanhar, claro, a nossa reportagem, a nossa equipe vai acompanhar todos os desdobramentos desse caso. Mas é, no mínimo, uma falta de respeito, né? Com a história, com a tradição daquele estádio.
Repito, é um estádio que pertence à prefeitura e é utilizado pelo 15 de Piracicaba, mas faz parte da história da cidade e da tradição da cidade, né? O piracicabano tem um carinho enorme pelo 15 de Piracicaba, pelo estádio Barão da Serra Negra, então foi no mínimo falta de respeito, falta de consideração aí do artista, da sua equipe, de quem quer que seja, pela história, pela tradição do estádio Barão da Serra Negra. Muito triste mesmo. 7h55, a gente fala agora sobre a instalação de pedágios nas rodovias administradas pelo DR, né? Inclusive a SP-304, a Luiz de Queiroz, teve toda aquela polêmica dos pedágios, vai ter pedágio, não vai? Trouxemos em primeira mão a informação de que teria, trouxemos também em primeira mão a informação de que não teria mais, mas agora tem radares, né? Os radares estão sendo instalados na rodovia Luiz de Queiroz. A rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, começou a receber nesta semana a instalação de novos radares de velocidade. Os equipamentos fazem parte de um pacote de modernização e reforço da fiscalização eletrônica em todo o estado de São Paulo. Ao todo, 649 novos aparelhos serão implantados em 14 regiões administrativas, com investimentos de mais de 202 milhões de reais. A instalação é responsabilidade das empresas selecionadas no edital de número 145 de 2023, com contrato de 12 meses e prazo de até 90 dias para concluir a implantação. Na região, 27 radares serão distribuídos por trechos estratégicos de rodovias importantes como a SP-304, SP-135 e SP-306, além de acessos menores como a SPAs, que interligam cidades como Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Na SP-304, por exemplo, os dispositivos estarão presentes entre os quilômetros 121 e 143, nos dois sentidos, cobrindo áreas de alto fluxo entre Americana e Santa Bárbara do Oeste. Já na SP-306, os equipamentos vão monitorar trechos urbanos e de ligação regional. A previsão é de que os radares entrem em funcionamento até o final deste mês de maio. Eles estarão posicionados em locais com histórico de acidentes e excesso de velocidade, com o objetivo de reduzir a acidentalidade e salvar vidas. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, os pontos foram mapeados com base em critérios técnicos, que inclui o tipo e a frequência de acidentes, as condições das vias e até a presença de travessia de animais. Estudos apontam que o controle de velocidade contribui diretamente para diminuir a gravidade das colisões e melhorar o tempo de reação dos motoristas, tornando as rodovias mais seguras para todos os usuários. Os limites de velocidade em cada trecho fiscalizado ainda serão divulgados. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Olha, os radares, eles são necessários, né? Infelizmente são necessários, porque só quem trafega por essas rodovias sabe o quanto os motoristas excedem o limite de velocidade, né? A gente percebe, eu ando praticamente todos os dias, né? Eu passo pela rodovia Luiz de Queiroz, SP-304 e outras rodovias também que são administradas pelo DR, que estão em bom estado de conservação. Os motoristas não respeitam o limite de velocidade, não adianta. Perímetro urbano aqui na SP é de 90 por hora, não há esse respeito. Mesmo nos trechos onde o limite é de 110 por hora, os motoristas ultrapassam. Então, é necessária a presença dos radares, né? Quem sabe para coibir. A intenção seria educar, né? Seria educar, conscientizar o motorista sobre a importância de andar nos limites de velocidade. Como essa conscientização, essa educação para o trânsito não parece funcionar, então o negócio tem que ser os radares mesmo. Então, se você é motorista que utiliza a rodovia Luiz de Queiroz, se você anda dentro dos limites de velocidade, respeita as regras do Código de Trânsito Brasileiro, tanto faz, né, para você se tem radar ou não. Você anda corretamente, independente se tem radar ou não. Os radares são para aqueles motoristas que teimam, que insistem em romper aí, ultrapassar os limites de velocidade. Agora, ainda falando sobre a questão de transporte e mobilidade, Campinas deverá ter ônibus elétricos através de um financiamento do governo federal. Quem explica para a gente é o nosso correspondente lá em Campinas, o Guilherme Pierangeli.
A Prefeitura de Campinas pretende aderir ao financiamento do PAC continuado para adquirir ônibus elétricos com recursos do FGTS. A definição da quantidade de veículos será feita após o encerramento da licitação do transporte coletivo, levando em conta tanto a capacidade de endividamento do município, lembrando que financiamento é um empréstimo, não é um dinheiro doado, né? Quanto a possibilidade de as concessionárias assumirem esses financiamentos. Ao contrário do PAC Mobilidade Urbana e Sustentável, que previa uma operação de R$1 bilhão para a compra de 256 ônibus elétricos e outros 256 convencionais, esse novo formato permite uma adesão sem prazo definido. E isso é melhor porque facilita o alinhamento do financiamento com o cronograma da licitação. Com a possibilidade de as futuras empresas concessionárias, quem vencer a licitação, poder realizar esses empréstimos diretamente, a administração municipal aí vai poder decidir quais veículos serão adquiridos pelo município e quais ficarão sob responsabilidade das empresas que estarão operando o transporte público de Campinas. E com essa nova opção será possível finalizar a licitação do transporte coletivo antes de firmar o financiamento de acordo com a Prefeitura. Em relação a outras cidades, Campinas faz investimento significativamente maior nos ônibus elétricos, segundo dados da Prefeitura de Campinas. O valor estimado para a aquisição de ônibus elétricos aqui na cidade é de R$732 milhões. Para efeito de comparação, ainda segundo dados da Prefeitura de Campinas, São Paulo investirá R$100 milhões em 60 veículos, Salvador 73 milhões em 22 veículos, Belo Horizonte 54 milhões em 16 veículos. O edital da nova licitação do transporte coletivo de Campinas está disponível desde 2 de abril nos sites da CETRANSP e da INDEC, e a consulta pública segue até o dia 2 de julho com urnas físicas instaladas em terminais urbanos para coleta de sugestões. Então, quem quiser opinar sobre a licitação, está aberta a consulta. Após esse período, o edital será revisado e as propostas poderão ser entregues pelas empresas interessadas em até 45 dias úteis, então ainda tem alguns meses até que a gente saiba quem irá operar o transporte coletivo de Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. A gente falou primeiro dos radares, agora dos ônibus e fala sobre o trânsito. Sabe por quê? Porque aumentou o número de acidentes relacionados ao trânsito aqui na região metropolitana de Campinas. Isso é preocupante, hein? Andressa Oliveira. As imprudências e as mortes no trânsito continuam preocupando no estado de São Paulo. Entre janeiro e março deste ano, foram 1.416 óbitos registrados, um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A senhora já sofreu algum acidente no trânsito? Não. Nenhum momento. Conhece alguém que já sofreu? Conheço. Quanto tempo o senhor dirige? 20 anos. Nesses 20 anos, já sofreu algum acidente de trânsito? O senhor faz entrega todos os dias, já sofreu algum acidente no trânsito? Já. Quantas vezes? Umas 3 vezes. Há quanto tempo o senhor dirige? 11 anos. Já teve algum acidente? Já sofreu algum acidente? Vários. Quantos, mais ou menos? Há uns 8, 10. Grave? Grave, quebrei a face, joelho, costela. Segundo o Infociga, os motociclistas continuam entre as principais vítimas. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, 625 motociclistas perderam a vida nas estradas e ruas do estado. Em março, foram 239 mortes, uma alta de mais de 11%. Aqui em Americana, os dados também acendem um alerta. Em 2024, foram 28 mortes no trânsito. De janeiro até março, a cidade já registrou 166 acidentes. Na região que inclui Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Limeira e Piracicaba, o cenário também preocupa. Em 2024, foram 248 mortes no trânsito e em 2025, até março, já são 63 vítimas fatais. A faixa etária mais atingida segue sendo entre 20 e 24 anos. A impulsividade, o estresse e a ansiedade são fatores que interferem diretamente no comportamento do motorista. Quais os sinais psicológicos um motorista pode apresentar antes de tornar um risco à segurança no trânsito? O estresse, a impulsividade, a ansiedade, a depressão, os transtornos mentais, né? Eles têm influência. Temos as leis e temos a população em geral que tem uma ideia de que comigo não vai acontecer nada, né? Então temos muitas pessoas que fazem o que querem, vou beber mais um pouquinho,
Vou passar esse sinal vermelho, eu sempre passei, nunca aconteceu nada. Vou avançar essa faixa de pedestre. Vou correr, porque eu estou atrasado, saí tarde de casa, então agora eu tenho que ganhar meu tempo na estrada. Então temos o fator humano, e o fator humano ele é um fator bastante complicado. Os números do Infociga mostram que o trânsito continua fazendo vítimas, especialmente entre os mais jovens. Casos recentes reforçam o alerta. Um motoboy morreu ao colidir contra um poste em Piracicaba. Em Americana, uma jovem de 24 anos perdeu a vida em um acidente entre moto e carro. E em Santa Bárbara, um motorista foi preso por dirigir bêbado. Em alguns países existem algumas campanhas bastante chocantes que passam em horário aberto, né, de acidentes com vítimas e mostram, né, se procurar na internet é fácil de localizar. Os números assustam, né? Mas a mudança desse cenário depende da educação, fiscalização e da consciência de todos. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. A prevenção a acidentes e consequentes mortes de trânsito passa muito pelo cuidado de cada um de nós, né? Todos nós, motoristas, pedestres, motociclistas, todos precisamos fazer a nossa parte. Em que sentido? Tomando os cuidados e também ajudando os demais a tomar os cuidados, né? Às vezes, ou quase sempre, nós não dependemos apenas de nós no trânsito, né? Nós dirigimos para a gente e também para o próximo. Então, isso vale para motoristas, para motociclistas e para pedestres, para que esses índices sejam diminuídos, para que as mortes parem de acontecer. Cada um precisa fazer a sua parte também no que diz respeito ao trânsito. Intervalo, já voltamos com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já! Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara. Terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira. A temperatura continua baixa. Se você ainda não saiu de casa, está se preparando para sair, se agasalhe, hein? Se agasalhe bem, porque tá um friozinho aí agradável, mas aquele friozinho que precisa de um agasalho um pouco mais reforçado na manhã desta segunda-feira. E olha, sabe aquele ditado? Antes tarde do que nunca serve para a Rede Municipal de Ensino de Campinas, porque finalmente os uniformes escolares, os kits começam a ser entregues. Vamos voltar a Campinas com Guilherme Pierangeli. A entrega dos kits de uniformes escolares para os cerca de 60 mil alunos das 208 escolas da Rede Municipal de Campinas foi iniciada somente neste mês. As primeiras remessas estão sendo distribuídas às unidades de educação infantil, a partir dos 2 anos, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, EJA. Assim que cada escola receber as peças, as famílias serão comunicadas para a retirada dos itens. Mas, por enquanto, muitos dos responsáveis pelas crianças ainda não sabem
quando receberão o kit. E sem a entrega dos uniformes, mães, pais e responsáveis se viram como podem. Quem tem, utiliza os uniformes do ano passado, alguns já mais curtos, ou então roupas próprias para vir à escola. Nossa reportagem esteve no horário de saída de uma escola de educação infantil municipal e nela poucas crianças estavam com o uniforme e as que tinham utilizavam modelos do ano passado. Não, meus são 2 que vêm para a escola e estão sem o uniforme. Estamos usando do ano passado também. Tá servindo? Tá curta a calça, mas é o que tem. Vem com roupa própria também, porque às vezes nos dias mais frios não dá para usar a calça curta, né? Tem que vir com a calça de casa mesmo. Não, ainda não. E como que você está fazendo? Ele tá vindo com a roupa do ano passado, o uniforme, e a roupa própria dele. A calça tá curta ainda, mas ainda dá para usar mais um pouquinho. A Secretaria de Educação afirmou ter tomado medidas para minimizar o impacto do problema. Além de ser permitido, né, que a criança vá sem uniforme para não ser prejudicada, nós tínhamos uma reserva técnica. E essa reserva técnica foi disponibilizada para as escolas, né? E a maioria teve esse problema acertado, né? Então, isso que aconteceu. A entrega atrasou por conta da suspensão do edital de licitação no início do ano, após uma advogada entrar com uma medida cautelar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Entre as alegações apresentadas estava o curto prazo de 10 dias, estipulado para a entrega das amostras dos uniformes por parte das empresas interessadas e também a proibição da participação de consórcios no certame. O Tribunal de Contas avaliou que o prazo deveria ser ampliado para 15 dias, mas considerou legítima a exclusão da modalidade de consórcio. Após a decisão, a Secretaria de Educação readequou o edital e retomou a licitação na segunda quinzena de fevereiro. Nós temos 3 lotes. É um lote de educação infantil, ensino fundamental e EJA, né? Então, o que acontece? Nesses 60 dias, nós já entramos em contato com as empresas, já começamos a entregar o ensino fundamental nessa primeira semana, agora de maio, e a segunda semana de maio, praticamente, a gente já começa a entregar o do educação infantil. Lembrando que o prazo que as empresas têm são 60 dias, então nós estamos antecipando bastante a entrega desse uniforme. Mota destaca ainda que outro fator que atrasou a entrega foi a inclusão de mais itens nos kits de uniformes, que incluem 2 calças, 2 bermudas, 2 camisetas de manga longa, 2 de manga curta, 2 regatas e 2 jaquetas. Para os alunos do ensino fundamental, o conjunto tem 2 calças, 2 bermudas, 2 camisetas de manga longa, 3 camisetas de manga curta, 2 regatas e 2 jaquetas. Já os estudantes da EJA receberão 3 camisas de manga curta, uma regata e uma jaqueta. O investimento total na aquisição dos uniformes é de 29 milhões de reais. Segundo a pasta, o problema foi pontual. Não acontecia há alguns anos e não acontecerá de novo no ano que vem, já que a licitação atual é para o período de 2025 e 2026. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Eu não entendo, né? Não entendo. Não é só Campinas, não. Quase todas as cidades isso acontece. Entrega o uniforme depois que o ano letivo começa, às vezes depois de 4 meses que o ano letivo começou, né? Então, essa organização, esse planejamento precisa ser melhor efetuado em todas as cidades. São raras exceções as cidades que entregam aí os uniformes dentro do prazo. Em Santa Bárbara, na sexta-feira, nós tivemos uma rápida paralisação dos coletores de lixo, né? Terminou na sexta-feira, tudo voltou ao normal, mas o repórter João Victor Viana nos conta como foi. Santa Bárbara do Oeste amanheceu sem coleta de lixo nesta sexta-feira. Por falta de pagamento dos salários e dos benefícios, os trabalhadores decidiram por paralisar os serviços durante a manhã. A empresa consórcio, que presta serviço de limpeza urbana aqui no município de Santa Bárbara, eles têm a habitualidade em pagar, em liberar o crédito do Vale Alimentação para os trabalhadores no final do mês, né? Como não ocorreu, os trabalhadores já ficaram meio inquietos com relação a isso, porque depende disso para se alimentar também e alimentar a família. Mas quando chegou no 5º dia útil do mês agora, né, 7 de maio, a empresa também não realizou o pagamento de salário. Aí os trabalhadores acharam que já era demais. Na quinta-feira, os trabalhadores realizaram uma manifestação
e nesta sexta decidiram por parar o serviço pela manhã. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara, a cidade precisou fazer um adiantamento do repasse para a empresa cumprir os compromissos. A gente fez um adiantamento do pagamento para a empresa, o vencimento deles, o pagamento para eles estaria programado para segunda-feira, dia 12. Nós conseguimos adiantar uma parte ontem, que eles fizeram o pagamento dos benefícios dos funcionários, e estamos fazendo uma outra pagamento hoje para eles fazerem o pagamento do salário dos funcionários. A gente não conseguiu apurar se alguma questão de fluxo de caixa da empresa ou não, né, ou o que aconteceu, alguma falha lá dentro de pagamentos, mas fato é que a gente estava adimplente sim, e a gente está fazendo esse adiantamento para que a empresa também consiga sanar esse problema junto aos funcionários dela. Depois de outra reunião, os trabalhadores receberam o salário e os benefícios, e os serviços voltaram a ser executados após as 11h30 da manhã. A partir de agora, a ideia é marcar uma reunião entre as partes para evitar que o problema se repita. Requer aí uma conversa que nós estamos pedindo uma agenda na Secretaria de Meio Ambiente com a empresa aqui de Santa Bárbara, para que isso não fique corriqueiro, não comece a acontecer todos os meses, a todo pagamento. Então nós precisamos sentar junto à prefeitura e empresa e entender o porquê que isso aconteceu e o que dá para ser feito para sanar esse problema, né? Tanto para os munícipes quanto principalmente para os trabalhadores. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Por que tem que esperar parar o serviço para fazer o acerto, para fazer o pagamento? Eu não entendo, né? Não entra na minha cabeça isso, porque já tivemos essa questão também, lembra? Do transporte coletivo, também em Santa Bárbara, a empresa Nova Via não pagou lá o salário dos funcionários, aí eles cruzaram os braços, a cidade ficou sem transporte e depois de toda essa mobilização, deram um jeito lá, né? Conseguiram o dinheiro e pagaram os servidores, aliás, os funcionários lá. É uma empresa. E agora também na coleta do lixo, né? Esperaram parar, os trabalhadores justamente pararam de maneira justa, porque se não tem salário, se não recebe, não tem que trabalhar. Então pararam e só depois que houve a paralisação, o pagamento foi efetuado, né? Por que esperar? Se tem o dinheiro para pagar, paga. Ninguém arruma dinheiro assim de um dia para o outro, né? Não tem milagre, não tem um gênio da lâmpada que fala qual o seu desejo, é dinheiro para pagar os meus funcionários. Não. Então, tem o dinheiro para pagar, porque espera chegar ao limite, né? Que é exatamente a paralisação do serviço para fazer o pagamento, né? É um desgaste muito grande e quem paga, no fim, é a população, né? A população quem sofre com a falta do ônibus naquela oportunidade, com a falta da coleta do lixo agora também. Então, tem coisas que, sinceramente, eu ainda não entendo e não sei se um dia entenderei. Vamos ao intervalo, hein? Já voltamos com mais informações. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia para falar sobre a interdição na Ponte Estaiada lá em Hortolândia, no horário noturno, né? Atenção, motorista que passa por lá. Andressa Oliveira.
Motoristas que circulam por Hortolândia devem redobrar a atenção durante as madrugadas dos dias 12, 13 e 14 de maio. A Ponte Estaiada, um dos principais acessos da cidade, estará com o trânsito totalmente interrompido. A interdição ocorre para que as equipes da Prefeitura realizem ajustes no sistema geral de iluminação do local. Os bloqueios acontecem em horários específicos. Nesta segunda-feira, das 9 da noite às 4h30 da manhã. Na terça, das 10 da noite às 3h30 da manhã. E na quarta-feira, no mesmo horário. Durante os trabalhos, a alternativa para quem vem de Campinas pela rodovia SP-101 em direção ao centro de Hortolândia será acessar a Avenida Sabina Batista de Camargo. No sentido contrário, para quem deixa a cidade com destino à rodovia, a recomendação é seguir pela Avenida da Emancipação até o trevo da MS. A Prefeitura reforça que o bloqueio é temporário e necessário para garantir mais segurança e eficiência na iluminação pública da estrutura, que é um dos cartões postais de Hortolândia. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigado, Andressa Oliveira. A gente vai para o intervalo, mas eu peço para que você não saia daí, porque na volta a gente vai conhecer o Matheus. Eu falei há pouco do gênio da lâmpada lá, do pagamento, mas esse é gênio mesmo e não é da lâmpada. É um garoto extremamente inteligente que esteve aqui na redação da TV Todo Dia. A gente conversou com ele. Depois do intervalo você conhece o Matheus. O melhor endereço para você ficar bem informado. Tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia, a gente conhece agora o Matheus, esse garoto que é um gênio, veio de Paulínia conhecer aqui a TV Todo Dia e quem conversou com ele foi o repórter Felipe Gomes. Com apenas 11 anos, Matheus já acumula feitos impressionantes. Superdotado com QI de 146, membro de sociedades internacionais de alto QI como Mensa, o Intertel e o IIS, competidor assíduo em Olimpíadas Científicas e mais recentemente representante brasileiro na final global da Copernicus Olympiad, que acontecerá em julho em Nova York. Para realizar o sonho de participar da competição, ele e sua família estão arrecadando fundos por meio da venda de canecas e uma vaquinha online. A jornada de Matheus começou durante a pandemia, em 2020, quando a escola pública de Paulínia identificou suas altas habilidades. Tudo começou com a escola dando aquelas Olimpíadas públicas das próprias escolas, da OBMEP, a OBA, e essas duas assim engajaram eu nas Olimpíadas, fez eu entender que eu consigo fazer, é legal isso. Aí eu comecei a se aprofundar mais e chegou onde está hoje, né? Chegou no Pequenos Gênios, chegou nessas Olimpíadas que eu faço agora. 2020, mais especificamente na pandemia, né? Ele foi identificado com altas habilidades de superdotação pela escola onde ele estudava, né? Uma escola pública da cidade de Paulínia. Então, a partir daí, com o resultado, com o laudo dele de um QI acima da média, mais especificamente 146, então é considerado bem acima da média, a gente passou a fazer parte a fazer parte de sociedade de alto QI,
E a Mensa, a Intertel, a IIS, são sociedades internacionais de alto QI, e a partir disso de oficinas, de projetos para criança. A confirmação da superdotação abriu portas para oficinas especiais e convites importantes, incluindo do programa Pequenos Gênios, exibido no Domingão com Hulk. Após participar da atração televisiva, Matheus se sentiu estimulado a ir além e mergulhou no mundo das Olimpíadas Acadêmicas. Foi onde ele foi convidado a participar do Pequenos Gênios, né, no ano passado. Na verdade, para as crianças vêm os convites durante algum tempo e havia sido a terceira vez que ele recebeu o convite. Durante 2 anos eu achei ele muito pequenininho ainda para ir. Na terceira vez eu falei, não, tá bom, vamos lá, né? Ele já estava com 10 anos e aí fez parte do Pequenos Gênios, fez todo o treinamento, né, conheceu as crianças, fez a gravação do programa. Quando a gente voltou, ele me perguntou, e agora, o que eu faço, mãe? Né? Porque ele se identificou muito entre as crianças, ele se sentiu pertencente, né, com o programa do Pequenos Gênios. E a partir disso a gente foi atrás de alguma outra coisa. Para ele foi onde as Olimpíadas Científicas entraram na nossa vida. Ele começou a fazer despretensiosamente as primeiras e ele viu que era uma rotina legal. Desde então, Matheus se destaca com competições como a UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e em desafios de robótica, matemática e programação. Segundo ele, foi por meio dessas experiências que ele descobriu seu sonho de ser engenheiro aeroespacial. Eu quero ser engenheiro aeroespacial, porque eu gosto bastante de espaçonave, assim. Eu gosto de foguete, eu gosto de engenharia também. E eu percebo que eu entendo bastante disso de engenharia. Até a medalha aqui de robótica, eu acho que é legal isso pra mim. Assim, começou pela Olimpíada, com essa Olimpíada de robótica especificamente, que mostravam os problemas de robô e outras coisas assim. E eu fui aprofundando mais, às vezes pesquisando um pouquinho, e também graças à OBA, que tem a OBA, só que de foguete, a OBA FOG, que você tem que montar um foguete e tentar fazer eles ir o mais longe possível. Além das conquistas acadêmicas, Matheus também tem uma rotina equilibrada. Frequenta a escola, treina natação diariamente e estuda idiomas por conta própria usando o aplicativo Duolingo. Atualmente, estuda inglês, espanhol, latim, japonês, italiano e francês. E ainda se diverte criando bonecos de papel com papercraft e escrevendo livros por hobby. Assim, começou com inglês, que eu fazia numa escola em Paulínia, que a minha mãe tinha me colocado lá para estudar melhor o inglês. E eu fui percebendo que eu era bom em outras línguas, assim. Aí a minha mãe me mostrou o Duolingo e eu gostei do Duolingo, de repente. Aí no início eu só fazia inglês, aí depois eu coloquei espanhol também no desafio. E agora aí foi aumentando um pouco, eu esqueci um pouquinho inglês, voltou, esqueci. Aí voltou de novo. E outros que eu faço de vez em quando, que é italiano e francês. Aí também tem matemática e música, que o Duolingo disponibilizou. Então fica um 8 aí. A mãe de Matheus destaca que, apesar do ritmo intenso, a família prioriza que tudo seja leve e prazeroso para que ele continue a desenvolver seus talentos com entusiasmo e equilíbrio emocional. Então, o tempo todo trazendo a cabecinha funcionando ali, a cabecinha trazendo novas informações, e a gente tem que entender que ele também é uma criança, que ele precisa de suporte emocional, né, da família, para estar conseguindo seguir com tranquilidade, para que ele não se cobre muito, porque ele se cobra demais, né? Ele tem essa autocobrança e a gente mediar, né? Entender que existem situações que não são o nosso controle. Então é bem intensa, é uma rotina bem puxada, mas é muito gostoso também, é muito gratificante.
né? Cada vez ele tem um desafio, ele se coloca em um desafio porque ele quer, né? Muitas vezes as pessoas até acham que a família força, né? Mas acho que quem vive próximo entende que essas crianças, elas têm uma autonomia muito fora do padrão. Para viabilizar a viagem aos Estados Unidos, a família lançou uma campanha com o slogan: "Essa caneca carrega mais do que café, ela carrega um sonho". As canecas são vendidas pelas redes sociais e os interessados podem contribuir também pela vaquinha online. É a Copérnicos, né, a final global. Então, o Matheus conseguiu uma vaga na seleção brasileira com o resultado da última prova que ele teve. E, através disso, a gente está buscando levantar fundos para poder ir para essa viagem, né? A gente está fazendo uma campanha da caneca, de uma venda de canecas, para poder conseguir fazer toda a documentação, né? Tem as inscrições também, que não são baratas, né? E a gente está fazendo essa ação para que ele possa viabilizar a viagem dele, né? E poder representar o Brasil lá em Nova York, agora em julho. Através do Instagram dele, né? Nós criamos uma vaquinha online também, e entrar em contato e a gente faz envio para todo o Brasil dessa caneca, né? Que até a gente criou o slogan, né? E essa caneca carrega mais do que café, ela carrega um sonho. Então, é uma criação que Matheus fez. As crianças que sonham em seguir caminhos parecidos, Matheus deixa um conselho. Principal, estudar muito. Tentar fazer o máximo de Olimpíada que conseguir. Assim, encontrou uma Olimpíada aqui, ali, tentar fazer. Porque isso aproxima cada vez mais do sonho que cada pessoa pode ter. Mesmo que seja um sonho pequenininho, pode ser uma ajuda imensa para conseguir chegar nele. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Parabéns, Matheus. Você é um pequeno gênio, daqui a pouco vai se tornar um grande gênio. Orgulho para todos nós, para Paulínia e para toda a nossa região. E agora a gente termina, né? Ponto final do Jornal Todo Dia, primeira edição desta segunda-feira. Obrigado pela audiência. Às 11h55 tem a segunda edição. Até lá.